Uma sessão dessa terceira turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Alguma manifestação? Sim, presidente. No próximo dia 1º é aniversário da nossa querida desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro. Então, eu gostaria de registrar em ata e que ela fosse oficiada com votos de muita saúde, paz, felicidades, com as bênçãos de Deus. Adesão. Isso, também com adesão do Ministério Público do Trabalho. Presidente da OAB, da AMAT, dos Também. pessoal, dos colegas presentes. Isso, também dos nobres advogados. Submeto aos colegas a apreciação da ata da sessão anterior. Sem objeção, está aprovada. Agora faremos a abertura do pregão, chamando um processo à distância. Processo eletrônico, sala de sessão, relator, desembargador Bozon, segundo votante, desembargador Milton, terceiro votante, juiz convocado Delane, número 10 da pauta, RO 10.145/48/2018. Está presente no foro de Juiz de Fora, doutora Marcela Serpa, pela reclamada recorrida, número 10, RO 10.145. Como vota, doutor Bozon? Eu conheço dos recursos, no mérito, dou-lhes provimento parcial. Ao recurso do reclamante para, letra A, alterar a jornada arbitrada quanto ao período em que atuou como supervisor, nos termos do corpo do voto. Letra B, deferir diferenças de ajuda à alimentação do período imprescrito até junho de 2016 e a integralidade do benefício de julho de 2016 até final do contrato, observando-se o valor pactuado por dia de efetivo do trabalho. Ao apelo da primeira reclamada para fixar novo período de incidência de médias de comissões, nos termos do corpo do voto, e novo critério de incidência de multas convencionais. Mantém o valor arbitrado à condenação por ainda compatível. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Marcela Solomão, de Paiva Serpa. Boa tarde, excelência, ilustres desembargadores. Então, com relação ao processo, ao recurso do reclamado, do reclamante, a gente pontua com relação à ajuda à alimentação, que seria uma verba substitutiva, né? Então, a CCT é bem clara e taxativa em relação a isso, que a ajuda seria só concedida se ele não recebesse as diárias de viagem, o que era recebido pelo reclamante. Então, entendemos que a concessão desse auxílio seria contraditória às CCTs juntadas aos autos, né? Até porque, ainda que porventura algum mês o reclamante não tivesse recebido a diária, esse pagamento de ajuda à alimentação teria vindo através do vale-refeição, que também é permitido pela CCT. A CCT expressa em sua cláusula 11ª que o pagamento da ajuda à alimentação aos empregados que não recebem as diárias de viagem podem ser fornecidos por ticket, vale-refeição, que foi recebido pelo obreiro, cartão, cesta básica e alimentação em restaurante próprio. Ou seja, ele realmente não faz jus ao recebimento, uma vez que ele recebia as diárias. E ainda que fizesse jus, está nos contra-cheques dele durante todo o período o vale-refeição, que supriria essa ausência de pagamento. Com relação à mudança da condenação das horas extras, a gente também entende que não são devidas, até porque o reclamante não provou, as horas foram prolatadas em sentença de acordo com os depoimentos das testemunhas do reclamante. Os horários que contém na inicial não foram comprovados em audiência nem pelo reclamante, nem por suas testemunhas. Então, com relação aos horários, entendemos que não deve ser apreciado o pedido
porque bem fundamentado em sentença e de acordo com a comprovação existente nos autos. Passando para o recurso das reclamadas, com relação ao primeiro tópico, que é da remuneração, continuamos, né, impugnando, já foram impugnados em momento processual oportuno, mas os relatórios de vendas são fabricados pelos reclamantes. E os testemunhos vêm validando esses relatórios, e invalidando os nossos recibos, mas baseado em realmente uma troca de ajuda, né? São pessoas que também demandam em juízo contra a reclamada e que acabaram criando um polo favorecendo todos esses reclamantes e invalidando os nossos recibos de pagamento, né? Ainda com relação à remuneração, a gente fala aqui do vendedor motociclista, entendo eu que teve provimento, se não me falha a memória, e que o período trabalhado como vendedor motociclista seja reconhecido até meados de 2015. As folhas 4 da própria sentença, quando fala em diferença de remuneração, o juiz acaba passando para o período até 2014, só que na própria sentença, as folhas 11, quando a doutora magistrada reconhece que na linha A, o período de 1/9 de 2011 a maio de 2015 foi trabalhado como vendedor motociclista, então entendemos que deve prevalecer esse período. Eu só queria que ficasse um pouco mais claro na decisão se foi realmente isso que foi entendido por mim, né? Com relação à cesta básica, a empresa deixou de contribuir em espécie e passou a fornecer o cartão refeição, né? Conforme os termos aditivos de 2015, 16, 17 juntados, excluindo também a condenação de R$1 por mês. Com relação ao plano de saúde, ficou estabelecido que as partes estabeleceriam um plano de saúde familiar, contudo, sem qualquer previsão indenizatória caso não fosse implementado esse plano. Então, entendemos que não pode ser arbitrada uma indenização por conta de um entendimento de um magistrado, mas sim se tivesse previsão legal nas CCTs, o que não ocorre, né? Com relação às horas extras, achamos que deve ser mantidos os cartões de ponto, né, e invalidados os períodos da inicial postos pelo reclamante. Com relação às multas convencionais, acredito que tenha dado provimento ao nosso recurso, né, e que será de acordo com o estabelecido nas CCTs, ou seja, no período de 2012 e 2013, a CCT fala em 10% do salário de ingresso em cada infração à CCT e não a cláusula da CCT, as cláusulas, né? E a partir daí, até o rompimento, 50% do salário de ingresso, e não um salário completo do salário de ingresso, né? 100%. Desta forma, deve ser aplicada a multa de acordo com o estabelecido na CCT. Acredito que tenha sido esse o entendimento desse tribunal. E com relação aos honorários, o que se quer é que seja aplicado, né, as novas regras de transição da nova lei trabalhista, que fala sobre a condenação também em honorários sucumbenciais dos pedidos que estão fora do valor liquidado após o trânsito em julgado da ação. Não mais, excelência. Bolsão? Gente, a matéria é longa e dificulta até a sustentação oral. Então, eu vou procurar ler trechos do voto que talvez orientem a ilustre advogado quanto ao que foi decidido. Quanto à alteração da jornada de supervisor, eu registro. Os cartões de ponto contemplam, em sua maioria, marcação britânica, corroborando as declarações de que a reclamada
instruir os funcionários a registrarem apenas o horário contratual. No que toca a ajuda à alimentação, as CCTs vigentes no período imprescrito prevêem pagamento de ajuda à alimentação por dia de efetivo do trabalho a empregados que não receberem diárias de viagem. Faculta às empresas concederem o benefício mediante ticket, vale-refeição, cartão, cesta básica, alimentação em restaurante próprio ou de terceiros, reembolso mediante documento fiscal ou qualquer outra modalidade, desde que o valor pago não seja inferior ao pactuado. Por sua vez, os termos aditivos das CCTs, firmados entre a primeira reclamada e o Sindicato dos Trabalhadores de São João del Rei, disciplinam o pagamento mensal junto ao salário de uma cesta básica, com valor pré-estabelecido e variável para todos os empregados da Tercobel. Concluo que se tratam de benefícios distintos. O auxílio alimentação a ser pago por dia de efetivo trabalho para aqueles funcionários que não recebem diárias de viagem e a cesta básica a ser paga mensalmente a todos os empregados da reclamada. Quanto ao recurso da reclamada, no que toca a comissões, eu mantenho a condenação, estabelecendo, entretanto, que o período em que trabalhou como vendedor se estendeu até 30 de junho de 2015, devido ao pagamento de diferenças de 13º salário e férias, sobre a média de comissões de 2.800 mensais. Para o período posterior até o fim do contrato, em que atuou como supervisor, valor médio de comissões de R$ 4.400. Quanto ao plano de saúde, o termo aditivo das CCTs prevê que um plano de saúde seria financiado por repasses em dinheiros a todos os empregados, junto ao salário, na folha de pagamento de cada mês, com natureza salarial. Não tendo cumprido o convencionado, a empresa causou dano. Quem causa dano deve repará-lo. Pouco importa que isso estivesse ou não previsto no instrumento coletivo, já que tal dever de reparação decorre do artigo 186 do Código Civil. E quanto às multas convencionais, a CCT prevê o pagamento de uma multa no valor de 50% do salário de ingresso do trabalhador para cada cláusula descumprida. Então, nesse sentido, é que eu acolho o recurso empresarial. E, quanto aos honorários de sucumbência, eu registro que não tem amparo legal pretensão da reclamada de que o cálculo observe a diferença entre o valor postulado e o calculado em liquidação. É o que tinha a esclarecer, presidente. Como revisor, o senhor de acordo, doutor Delany? De acordo. Então, unanimidade, assim se profere o resultado. Então, boa tarde. Boa tarde, excelência. Obrigada. Eu chamo de Leandro. Há um processo de sustentação oral à distância de Uberlândia. Processo da sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Qual é o processo? É o processo 23 da pauta, ROPS 11.938/56. Como vota a doutora Camila? É de Uberlândia? Está abrindo. Ela já está abrindo. Processo
23 da pauta, ROPS 11.938,56. Tem um pedido para retirada de pauta aqui. Não é da Transpetro? Shelley de Freitas, Petrobras, Transpetro. Mas aqui não se discute licitude de terceirização. Mas, Orlando, tem divergência superada. É? Como Houve vota a doutora adequação Camila? de voto, né? Conheça os recursos ordinários interpostos por Shelley de Freitas Ferreira e observe segurança limitada. No MED, negue provimento aos apelos. Conceda a palavra ao eminente advogado doutor Nelson José dos Santos. Obrigado, excelência. É só uma dúvida. No último andamento estava realmente retirado de pauta. Eu não sei se seria pertinente, uma vez que houve esta publicação, até porque o reclamante e a segunda reclamada, muitas das vezes, podem não ter tomado ciência que haveria o julgamento. Então, se não houver questão de ordem a ser sanada... 9 de agosto, mas eu mandei voltar na pauta. Eles não foram cientes? Cristina... Ela vai ter que ver. A pauta foi publicada, eu vou, inclusive, verificar Consta, então. o processo aqui, vou fazer a consulta do processo na aba de ISA. A pauta... Nas movimentações, acusa a disponibilização da pauta de julgamento da sessão incluído o processo, dia 26, incluído o processo em pauta, dia 26, no dia 19. No dia 20, aí houve a publicação da pauta. Não foram intimados. Entendeu, doutora? Só um instante, doutora Camila. E aqui na audiências e sessões, uma outra aba da consulta processual, tem lá processo dia 26 de setembro, data prevista da sessão de julgamento. Plenário 1, desembargadora Camila. Então está correta a intimação das partes? Sim. Então, doutor, não há nenhuma irregularidade e as partes foram intimadas da sessão de hoje. Se a senhora quiser, eu abro aqui também. Levantou a dúvida, foi ela, não? Então pode concluir, tem 7 minutos para concluir a sustentação. Perfeitamente. Muito obrigado, excelência. Pois bem, o caso em tela versa sobre questões, primeiro, uma relacionada a ressarcimento de despesa ou indenização por depreciação no uso de um veículo da recorrida, o qual ela utilizava casa, local de trabalho, durante 15 dias no mês. Para tanto, já recebia R$ 150 ajuda no combustível. Não havia previsão no contrato de trabalho de qualquer ressarcimento ou indenização por suposta depreciação ou despesa com este veículo. Nos autos também, a recorrida não conseguiu fazer prova de qualquer despesa que tivesse ou qualquer depreciação com relação ao seu veículo. Lembrando que ela utilizava o veículo também na sua vida privada. O juízo sentenciante formulou uma indenização com base em combustível, alegando que deve ter havido alguma depreciação, alguma despesa, porém, com o combustível seria, um aumento do dinheiro para combustível seria suficiente para indenizar. Data máxima vênia, não havendo qualquer prova do prejuízo, do dano ou da depreciação do veículo, nós entendemos que não haveria qualquer possibilidade, muito menos pela via oblíqua, de majorar ou de condenar a recorrente ao pagamento de qualquer indenização nesse sentido. Outra situação que nos chamou a atenção foi que o divisor para horas extraordinárias previsto no instrumento coletivo é 220. A reclamante alega em tese, a recorrida alega em tese 210.
Também a sentença veio afastando o instrumento coletivo, e isso, ao nosso entender, fere o princípio da segurança jurídica, já que as empresas atuam com base naquilo que foi pactuado, já que também tiveram que ceder em vários pontos para que aquele instrumento coletivo fosse construído. Então, não achamos pertinente, e até pelo princípio constitucional da valoração dos instrumentos coletivos, o Judiciário afastar aquilo que está legalmente constituído e pactuado e impor um outro divisor que venha onerar aquilo que não estava previsto, inclusive nas planilhas de orçamentos da recorrente. Outro fator é que a recorrida alega que chegava 15 minutos mais cedo para fazer a troca de uniforme, colocar o uniforme. Nos autos restaram comprovados que ela já vinha com calça, coturno, e só tinha que colocar a camisa e pôr o seu armamento. Em seu depoimento pessoal, ela confessa que a empresa, a recorrente, solicitava e exigia que chegasse apenas 5 minutos mais cedo, que era mais que suficiente. Então, nós temos aí um conflito entre aquilo que foi confessado por ela, que era uma determinação das empresas da empresa empregadora e da empresa tomadora de serviço, com aquilo que ela pleiteava. Então, nós entendemos que nesses 3 pontos a sentença deve ser reformada, seja por ausência de provas, seja por ofensa àquilo que foi pactuado em instrumento coletivo, seja porque não houve demonstração cabal de necessidade de chegar mais cedo para que fosse feita a troca do uniforme. Nesse sentido, nós pedimos a total reforma da sentença nesses 3 pontos. Sem mais, Excelência, muito obrigado. Doutora Camila? Por ser um procedimento sumaríssimo, eu estou apenas, na realidade, mantendo as matérias remanescentes com base nos fundamentos do juízo Acó. Mas só para lembrar, no tocante ao divisor 210 ou 220, estamos aplicando aqui a orientação jurisprudencial 23 do nosso TRT. Então, por isso que está sendo mantido o divisor adotado pela primeira instância. Com relação a despesas por depreciação e gasto de combustível do veículo, o juiz de primeira instância fez um cálculo. Trabalhando na escala de 12 por 36, que era uma média de 15 dias de trabalho ao mês, e com a distância média percorrida de 12,90 km em cada sentido do trajeto, seriam percorridos 387 km por mês. Logo, considerando o consumo médio de combustível de 10 km por litro, a manutenção e desgaste normais fixa-se devida à diferença de indenização pelo uso e manutenção e desgaste do veículo no valor de R$ 150 mensais, o que eu achei realmente procedente. Então, mantenho minha proposta de voto. O voto do doutor Bozon? O advogado parece sustentar que o reclamante ou a reclamante teria que provar que o automóvel não teve desgaste. Está vendo aí, é impossível que ele não tivesse tido desgaste. Né? E no ponto relativo aos minutos excedentes, a reclamante admite que foi orientada a chegar com 5 minutos de antecedência, mas sugere no mesmo depoimento, que deve ser lido como um todo, que se ela não chegasse com 15 minutos, ela se atrasava. Quer dizer, a sugestão da empresa era uma sugestão cínica na visão da reclamante. Então, eu acompanho a relatora. Eu também acompanho e proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Seguinte. Eu chamo de São Paulo. Sim, preferência regimental, advogado de fora da região metropolitana de Belo Horizonte, na sala de sessão, relator, juiz convocado, Delane, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Processo número 36, ROPS 11.892, 36/2017. Está presente Dr. Ricardo Leandro Ribeiro, pela reclamada recorrente.
36, ROPS 11892. Como vota, doutor Delany? Senhor presidente, aqui eu estou conhecendo do recurso, dando provimento para excluir a condenação ao pagamento de indenizações por danos morais e confirmando, quanto ao mais, a respeitável sentença recorrida. Você dá a palavra ao eminente advogado, doutor Ricardo Leandro dos Santos Ribeiro. Boa tarde, excelências. Poderia saber se tem divergência em relação... Há voto divergente? Não, presidente. Da minha... Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Bom, vou fazer uso da palavra inicialmente, desejando uma boa tarde a todos os desembargadores, na pessoa do excelentíssimo presidente. Esse é um caso que eu tive a satisfação de despachar os memoriais pessoalmente. O voto satisfaz o senhor? Não satisfaz. Está pela empresa. A primeira pergunta é que não tinha sentido. Então, eu estou pode pela continuar. empresa. E o objeto aqui de resignação da recorrente é em relação ao plano de saúde. A sentença ela deu o direito ao autor e sua dependente de gozar plano de saúde de forma vitalícia, com o fundamento de que esse plano de saúde, esse benefício está previsto no edital de privatização. A recorrente é a CSN Mineração, cuja matriz é a CSN Siderúrgica. Ela tem a sua sede em Volta Redonda e era uma empresa estatal que passou por um processo de privatização em 1992. E nesse processo de privatização foi muito complicado à época, foi vinculado em vários meios de mídias. Naquela época, ainda um pouco, era só televisão, rádio, mas teve resistência muito forte do sindicato. E a empresa, naquela época, ela geria um hospital lá na cidade de Volta Redonda. Na verdade, a cidade de Volta Redonda, ela se transformou em uma cidade por conta da CSN. Ela era um bairro. Essa empresa chegou em 1944, com auxílio do governo americano, e a empresa foi crescendo. Enfim, na data de privatização, lá em Volta Redonda existia um hospital. E esse hospital ele era direcionado aos funcionários e também aos aposentados. Ou seja, antes do edital de privatização, e assim ocorreu depois, até 1996, os funcionários e os aposentados, eles tinham plano de saúde. Então, não havia distinção. Ocorre que, em Minas Gerais, a CSN ela tem filiais na cidade de Congonhas, Formiga e Conselheiro Lafayette. Só que aqui em Minas Gerais, nenhum funcionário que se aposentava mantinha plano de saúde. Então, era uma empresa normal, como qualquer outra empresa. Ocorre que, no edital de privatização, consta que ficará assegurado todos os benefícios sociais existentes naquele período de privatização em 1992. E qual é o motivo da resignação aqui em Minas Gerais? A recorrente ela insiste que o benefício social que havia na época era plano de saúde, só que ele era cancelado com a rescisão contratual, diferentemente do que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, a matéria ela foi pacificada, ela se transformou numa súmula daquele tribunal regional, estabelecendo alguns detalhes justamente para manter o plano de saúde aos aposentados que se aposentaram na empresa, porque na época existia, sim, um benefício social, qual seja, plano de saúde para aposentados. E aí, aqui em Minas Gerais, a recorrente ela fez questão de juntar algumas provas no processo, alguns TRCTs, inclusive uma ata de audiência com depoimento pessoal, falando, comprovando que todos os aposentados aqui de Minas Gerais, eles não tinham mais plano de saúde.
Então, o que acontece? Após essa jurisprudência, de fato, consolidada no Rio de Janeiro, os reclamantes aqui, os funcionários aqui de Minas Gerais, até uma matéria nova, uma matéria que nem todas as turmas julgaram ainda, começaram a recorrer para que conseguisse esse plano de saúde de forma vitalícia. Então, é uma matéria nova, e o que acontece? Os funcionários que foram demitidos, aposentados, desde a época da privatização, 92, 93 e aí por diante, até 2015, ninguém tem plano de saúde. Então, o receio da empresa e até mesmo em resignação, essa discriminação que existe. Imaginemos uma cidade de Congonhas, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, muita gente trabalhou para a CSN. Hoje, esse reclamante ele chega para o vizinho dele, que se aposentou lá em 2010, trabalhou 30 anos na empresa, e fala, olha, eu tenho plano de saúde vitalício. Aí o vizinho dele vai falar, pô, trabalhei 30 anos, estava lá antes da privatização, fui demitido, sei lá, 10 anos atrás, eu não tenho plano de saúde. O que eu devo fazer? Procura um advogado, não vai conseguir. Vai entrar com a ação, já passou a prescrição, o lapso temporal, e é justamente isso. A nova jurisprudência que foi criada motivou a distribuição dessas ações em Minas Gerais, e onde esses reclamantes conseguiram, aí, em algumas ações, ter o provimento. Nós tivemos aqui, recentemente, 2 decisões favoráveis à tese da empresa, justamente fazendo uma interpretação do edital. O edital de privatização, em 1992, de fato ambíguo na questão onde prevê benefício social, que tipo de interpretação deve ocorrer nesse edital? Ela seria restritiva ou ela seria ampliativa de direitos? Porque, com a devida vênia, o edital ele não é expresso em garantir plano de saúde de forma vitalícia aos aposentados da reclamada. Então, é nesse sentido que aqui, no TRT3, a recorrente insiste e faz esse trabalho e busca justamente ter essa interpretação, obviamente com todas as vênias, porque sabemos que a matéria foi analisada por cada desembargador, juiz votante, mas é onde a empresa insiste nessa questão. Se um edital de privatização que não é claro e expresso, que tipo de interpretação que ele deve ter? Se é restritiva ou se é ampliativa. E nessa linha, excelências, é onde a recorrente, com todas as vênias possíveis, sabendo que já foi analisado, gostaria de que houvesse uma nova análise da matéria principal do objeto. E uma questão também relevante é a questão do plano vitalício. Foi comprovado nos autos que cada reclamante, no caso, o reclamante específico, o senhor Edson, ele pagava um fator moderador. Então, durante toda a vida laboral dele, que ele teve quase 30 anos de plano de saúde, ele tinha que custear fator moderador. Se ele precisasse do plano de saúde, ele pagava uma mera quantia para fazer um exame, para fazer qualquer tipo de procedimento. Está, inclusive, no corpo da contestação, no corpo do recurso ordinário, destacado um valor de fator moderador. Hoje, com a nova decisão, essa decisão sendo ratificada aqui por essa egregia turma, ele tem o benefício de plano de saúde vitalício, que ele não tinha à época e ele está conseguindo agora. Então, é nesse sentido, novamente renovando as vênias e agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado. Senhor presidente, inicialmente eu acuso o recebimento de memorial escrito, estive com os procuradores lá no gabinete e até retirei esse processo de pauta para analisar com mais cautela, porque a matéria realmente é relevante e diferente, né? Agora, eu cheguei à conclusão que efetivamente me levou a manter essa sentença,
porque o edital de privatização da CSN, ele garantiu a todos os empregados, inclusive os aposentados, os direitos idênticos aos dos empregados da ativa, sendo um deles o plano assistencial de saúde. A CSN é uma empresa de âmbito nacional, atua não apenas em Volta Redonda, mas também em Minas Gerais e em outros estados. Existe no Tribunal da Primeira Região uma súmula recente, do ano passado, inclusive, a respeito da matéria. Ela diz o seguinte: empregado aposentado espontaneamente, admissão anterior à publicação do edital de privatização, no caso do reclamante. Plano de saúde, manutenção. Empregado da CSN admitido anteriormente à publicação do edital de privatização da companhia e dispensado anos depois, quando já aposentado, faz jus à manutenção do plano de saúde oferecido pela empresa. Não existe aqui nenhuma restrição geográfica desse direito, né? Então, eu entendo que é o mesmo raciocínio para os empregados daqui. Eu tomei o cuidado de verificar como estão as decisões do TST nessa matéria e estou colacionando aqui algumas decisões recentes, de maio desse ano, inclusive uma delas é da lavra do ilustre ministro Maurício Godinho Delgado. Tenho mais aqui 3 agravos de instrumento no mesmo sentido. E, então, por esses motivos, eu estou mantendo a sentença e também a minha proposta de voto. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo com o eminente relator. O Bozon? Presidente, eu também relato que recebi o advogado que me entregou o memorial, fiz anotações, mas, a ser verdade o que ele disse, o processo ficou muito mal instruído. Porque o que temos aqui é um depoimento testemunhal, de uma testemunha, aliás, trazida pelo reclamante, que não esclarece nada. A reclamada, a princípio, arrolou uma testemunha por carta precatória, mas depois desistiu do oitivo, né? O advogado faz referência a depoimentos emprestados nesses autos, não encontrei, né? Encontrei TRCTs, mas TRCT o que pode provar a respeito de ajuste ou menos de plano de saúde? Nada, né? Então, é como disse o relator, né? Não há nada que demonstre que a situação dos empregados não lotados em Volta Redonda fosse diversa dos lotados naquela localidade. Então, o jeito é realmente manter a sentença. Data bene. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Muito obrigado, uma ótima sessão. Realmente. Pode informar agora. Informar os 3 processos a serem retirados de pauta da desembargadora Camila Zeidler. Processo número 5 é o RO 10.142.46/2017. Processo 15, inclusive com inscrição para sustentação oral, 15 AP 10.942.20/2016 e processo 24 RO 12.037.20/2016. Então, sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante desembargador Bozon, terceiro votante desembargador Milton. Número 18, RO 11.271.65/2017. Está presente Dr. Juscelino Barbosa Filho, pelo reclamante recorrido. 18, RO 11.271. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto por HNK, BR, Logística e Distribuição Limitada. No mérito, nego provimento ao apelo. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Juscelino Barbosa Teixeira Filho. Senhor presidente, em relação a esses autos, eu gostaria de aguardar a voto divergente. A voto Tem divergente? divergência anotada aí? E não havendo divergência, proclamo o resultado da unanimidade. Senhor presidente, eu tenho um outro processo da sala do doutor Delany, seria possível? 16 da pauta. Sala de sessão, juiz convocado Delany.
Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Processo número 16 da pauta, RO 10.619, 58/2016. Doutor Juscelino está presente pelo reclamante recorrente. 16 da pauta. Com voto, doutor Delany. Senhor presidente, estou conhecendo os recursos interpostos, rejeitando a preliminar de suspeição de testemunha suscitada no recurso do reclamante e, no mérito, estou dando provimento parcial ao apelo do reclamante para acrescentar à condenação o pagamento de adicional de 10% sobre a remuneração, com reflexos em férias, mais 1/3, 13º salário, aviso prévio, horas extras e de tudo, em fundo de garantia por tempo de serviço, mais 50%. B, acrescentar à condenação o valor de R$ 30 por dia de efetivo labor, a título de indenização pelo desgaste e manutenção da motocicleta. Estou dando provimento parcial ao apelo da reclamada para excluir da condenação o pagamento de 40 minutos diários de intervalo intrajornada suprimido, com acréscimo de 50%, ficando prejudicadas as alegações do autor quanto à aplicabilidade da súmula 437 do Colégio Tribunal Superior do Trabalho. D, excluir da condenação o pagamento de ressarcimento de desconto indevido e para fins do... Assim, aqui natureza salarial, é isso. A palavra, doutor Juscelino. Senhor presidente, na pessoa de quem a todos saúdo. O recurso é longo, eu gostaria de ater aqui a questão da adição de periculosidade. Eis que o reclamante utilizava-se de motocicleta para o desenvolvimento de sua atividade. Na realidade, a conhecida decisão da 20ª Vara Federal do Distrito Federal não poderia ser aplicada ao caso vertente, eis que a reclamada não é autora da ação, quer dizer, a sentença faz lei entre as partes em que o processo estaria vinculado. Então, a portaria 1530 não estaria, 1565/2014, não estaria Camila, suspensa em relação à reclamada. Ou que, se suspensa fosse, que se deferisse o pedido, pelo menos no período em que ela entrou em vigor, até quando deferida a liminar. É o que se pede, senhor presidente, em relação à periculosidade. Então, o desembargador Milton passou a presidência para mim. Pode alguma consideração? A respeito da periculosidade, pelo que eu verifiquei aqui, doutor, existe um pedido de acumulação de adicionais de insalubridade e periculosidade, e no caso da periculosidade, ela seria decorrente de contato com inflamáveis. O que se verificou é que não havia o contato contínuo, permanente, habitual com inflamável, a ponto de caracterizar o direito adicional. Daí que foi indeferido, e eu estou mantendo a posição. Não tem nada a ver com motociclista. Não, o recurso, só uma questão de fato, o recurso aborda os dois temas. A questão do inflamável, eu nem entrei no mérito por causa da súmula 59 do tribunal, que veio até sepultar a questão. Mas tem a questão da periculosidade pela condução de motocicleta da Lei 12.997. De qualquer forma, a nossa posição é de que não... Também, nesse sentido, não se aplicaria por causa do problema da portaria, né? Está sendo também colocado aqui essa questão. Talvez seja melhor o senhor entrar a esse respeito com o embargo declaratório. Desembargador Bozon. Eu tinha uma divergência, mas retirei. Eu só indago do Delany se essas considerações já estavam no voto. Foi lá para o meu? Não, e sim, estavam. Eu apenas coloquei aqui... Mas essa clareza aqui eu tirei na hora. Mas me parece que no voto original não estava, não. Se Vossa Excelência entende... Eu sugiro que Vossa Excelência... Está sugerindo, eu colocarei esse esclarecimento no corpo do voto. Perfeitamente. Agradeço. Principalmente pela clareza, né? Agradeço a sugestão. Eu também estou de acordo com o relator. Então, resultado que se proclama a unanimidade, nós temos o voto do relator. Boa tarde, doutor. A todos, obrigado. Pronto, você passou a presidência para mim. A do doutor Delany? A sala de doutor Delany? Sim, porque ele não vota, né? Processo 34 da pauta, RO 11.524/82/2017. Inscrito doutor Cláudio Augusto Nogueira, ausente. Número 34, RO 11.524.
Desembargador Bozon? Não há divergência, não. Eu também não. O resultado que se proclama a unanimidade, nós temos o voto do relator. 37, RO 12.584/90/2017. Inscrito, Dr. Felipe Augusto Ferreira. Ausente. 37, RO 11.258. Resultado que se proclama a unanimidade, nós temos o voto do relator. 584, exatamente. Número 6, RO 10.212/88/2018. Há 3 advogados presentes. Dr. Mauri Santos, pelo reclamante recorrente. Dr. Lucas Lima, pelo reclamado recorrente, Supermercado Coelho Diniz. E Dr. Bruno Oliveira, pelo reclamado recorrido, Supermercado do Irmão. Número 6 da pauta, 10.212. Boa tarde, doutor. Então, eu passo a palavra ao juiz convocado Delane para a sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Aqui eu estou rejeitando as preliminares de não conhecimento dos apelos arguídas em contra-razões pelos 4º e 5º reclamados e pelo sindicato autor. E estou conhecendo os recursos. No mérito, estou negando o provimento e rejeitando também o pedido de majoração de honorários advocatícios formulado pelos 1º e 4º reclamados. Perfeitamente. Primeiro passo a palavra ao advogado do sindicato recorrente. Bom dia, boa tarde para todos. Boa tarde. Primeiro ponto que eu vou levantar em relação ao recurso adesivo. O recurso adesivo, como foi rejeitada a preliminar, o recurso, obviamente, foi conhecido, mas o mérito foi negado provimento. Eu queria suscitar uma questão aqui de ordem, porque a matéria veiculada no recurso adesivo, ela foi apreciada, o mérito, pela primeira sessão da SDI. Inclusive, a questão foi até suscitada em ambos os recursos, porque ele veiculou a mesma matéria no recurso para essa turma e a mesma matéria no recurso para a SDI. A SDI conheceu e julgou o mérito, perfeito? A questão salvo o melhor juízo, eu entendo que não poderia ter sido conhecido o recurso. Por quê? Porque, ao conhecer, a turma está chamando para ela a competência em relação à matéria, uma matéria que já foi apreciada e quem chamou a competência foi o SDI. Perfeito? Então, salvo se eu estiver enganado, eu peço vênia ao relator nesse aspecto, o recurso adesivo não deveria ter sido conhecido. Porque, ao se conhecer dele perfeito, aí haveria... Doutor, só uma questão. Esse julgamento não foi relativo à multa por descumprimento de determinação liminar? Exatamente. Pois é. Eu não estou conhecendo dessa matéria aqui, porque eu entendo que não é nossa competência. Ah, não, sim. Então, nesse sentido. Tá, acho que talvez, porque não na conclusão não ficou claro isso. Tá, ok. Peço desculpa, não abordei, porque são situações diferentes e, efetivamente, eu entendo, nesse caso, que não haveria competência nossa aqui de abordar uma questão da SDI. Tá, então houve um entendimento equivocado, peço desculpa. Na verdade, conheceu-se do recurso, mas para declarar incompetência. Exato. O advogado está errado. Tá, ok. A gente tem que conhecer do recurso para dizer isso não é com a gente. Não, perfeito. É nesse sentido que eu quis colocar. Perfeito. Okay. Então, pode continuar, doutor. Com relação ao recurso principal, a Lei 11.603/07, ela alterou acrescentou o artigo 6º-A na Lei 10.101, estabelecendo a necessidade de, para abertura do comércio em feriados, que haja autorização em convenção coletiva de trabalho e observada a lei municipal. A respeito desse último ponto, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão muito simples. A Lei 605/49, anterior à Constituição de 88, a Constituição de 88, no seu artigo 30, inciso 1º, ela trouxe a competência do município para legislar em matéria de interesses locais. Então, nesse aspecto, caso a lei municipal ela não autorize a abertura da empresa, naturalmente ela não pode utilizar o labor dos empregados. Por quê? Porque existe uma vedação legal que é
uma vedação na legislação municipal. Quanto à possibilidade da utilização do labor do empregado em feriado, a Lei 10.101, ela condicionou a necessidade de autorização em convenção coletiva de trabalho. Sobre a questão, convém destacar que o Tribunal Superior do Trabalho, muito embora, obviamente, as decisões não se vinculem, ele já pacificou o entendimento de que a Lei 605/49 não se aplica e tampouco o decreto que regulamentou o 27.048. Todas as turmas do TST, inclusive consta do recurso ordinário, o próprio SDI, a primeira SDI, e o SDC, recentemente, estabeleceram que o decreto 27.048, com ou sem a alteração feita pelo decreto 9.127, não se aplica, porque aplica-se a Lei 10.101 no seu artigo 6A. E, a respeito disso, inclusive, consta do próprio corpo do recurso, decisões do próprio TST, anteriores à edição do decreto 9.127, tratando de farmácias, tratando de postos de combustíveis, tratando de restaurantes, que já estavam inclusos no decreto 27.048, no seu artigo 7º, desde a origem, ou seja, desde quando foi promulgado, e mesmo assim, as decisões, inclusive tem uma aí que é do SDI, é muito taxativa, aplica-se o artigo 6A da Lei 10.101/00. Então, pedindo vênia, obviamente, ao relator, perfeito? Essa turma, inclusive, já apreciou essa matéria sob esse enfoque, mas eu peço vênia ao ilustre desembargador e peço aos demais que, naturalmente, conheçam o recurso e deem provimento, aplicando, obviamente, a Lei 10.101/00 em seu artigo 6A. Presidente, devolvo a presidência a Vossa Excelência e temos mais 2 advogados para sustentação oral nesse processo mesmo. Então, agora concedo a palavra ao eminente advogado, Dr. Lucas Azevedo de Lima. Senhor presidente, muito boa tarde. Na pessoa de quem cumprimento os demais eminentes julgadores, eu questiono se há divergência quanto ao entendimento do relator em relação ao recurso principal. Não. Não havendo, excelência, então dispenso sustentação. Doutor Bruno. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, a quem cumprimento os demais eminentes desembargadores. Antes de mais nada, enfatizar que é sempre uma honra retornar a essa casa, excepcionalmente aqui a essa terceira egrégia turma, onde tenho a honra de poder sustentar perante aquele que foi meu professor na pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professor Milton Tibal, e, sobretudo, também em razão de voltar a fazer sustentação oral com o doutor Bozon, com quem tive inúmeras audiências em Pedro Leopoldo, na época em que o mesmo atuava naquela comarca. Não havendo divergência, também dispensa a minha sustentação, excelência. Então, e não havendo divergências, proclamo. Mas teve o advogado, o recorrente, né? Falar o dele. Negando provimento. Os 3 já falaram, né? Sim? Sim. Sim, agora. Delane quer falar alguma coisa? Ah, sim. Acho que... Doutor Delane. Não, sim. Aqui, senhor presidente, seria bom fazer uma consideração sobre o meu voto, até porque o próximo processo também é idêntico a essa questão. Então, seria interessante colocar minha posição aqui rapidamente. A matéria é de interpretação do nosso direito, então eu vou fazer um breve relato aqui do voto. Todos nós sabemos que a Lei 605/49 estabeleceu aqui, dispõe sobre o repouso semanal remunerado. No artigo 10 dessa lei, existe ali uma previsão de exceção para a autorização de funcionamento de alguns estabelecimentos em cujas atividades não seja possível, em virtude de exigências técnicas, a suspensão do trabalho. O artigo 10 acabou sendo disciplinado aqui pelo decreto 27.048/49, regulamentou o tema em seu artigo 7º, incluindo diversos tipos de atividades varejistas. Recentemente veio o decreto 9.127/17, que incluiu nesse rol, né, as atividades do comércio varejista, supermercados e hipermercados, cuja atividade preponderante seja a venda de alimentos, inclusive os transportes a eles inerentes.
A meu ver, o objetivo da norma é claramente resguardar o interesse da população. E veio, em contraponto, a Lei 10.101, de 2000, que dispõe, o corpo dessa lei é a respeito de participação nos lucros e resultados dos empregados, mas veio um artigo um pouco solto lá, artigo 6, letra A, que diz que é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Minha leitura desse aparente conflito é de que, na realidade, não existe conflito, né? Não pode haver. O referido artigo não revoga a autorização de funcionamento das atividades especiais do comércio, expressamente discriminadas no decreto 2748/49, e com acréscimo conferido pelo decreto 9.127 de 2017. É uma questão de interpretação da teia normativa, e aí nós usamos e aplicamos aqui o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que a lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga ou modifica a anterior. No caso, eu vejo esse artigo 6º aqui como uma previsão de comércio em geral, não especifica nada, né? E, mais importante, o artigo 5º diz que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige. E, efetivamente, se trata de uma questão de interesse público, né? A norma visa resguardar a população, e se nós colocássemos à mercê de convenção coletiva, acordo coletivo, de acordo com as várias localidades e tal, criaria efetivamente uma instabilidade social nesse sentido. Então, por isso, estou mantendo a sentença pelos mesmos argumentos, esclarecendo aqui os fundamentos com os quais eu estou fazendo essa proposta de voto. Estou mantendo. Integralmente de acordo. Doutor Bozon? Eu também. Eu acho que é um caso típico em que a corporação data vênia quer que o seu interesse prevaleça sobre o interesse da coletividade. Né? Todo mundo que mora nas grandes e médias cidades quer que os supermercados fiquem abertos o tempo todo. Né? Então, as normas de hermenêutica citadas pelo relator, eu cito a nossa, artigo 8º, parte final do caput da CLT, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. E é nesse sentido o voto do relator, que eu acompanho. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde. Seguinte. Chama esse processo seguinte na mesma sala de sessão. Número 13, RO 10.446, 23/2018. Doutor Mauri está presente pelo sindicato e doutor Lucas pelo supermercado Rio Doce e supermercado Luiziana. Número 13 da pauta, RO 10.446. Como vota, doutor Delany? Presidente, aqui estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando-lhe provimento, parecendo que a matéria é a mesma. Concedo a palavra aos eminentes advogados. Sustentação é nos mesmos moldes anteriores. Senhor relator, doutor Delany? São os mesmos argumentos, os mesmos fundamentos do processo anterior. Camila, é matéria idêntica. Integralmente de acordo. Doutor Bozon? Isso. Então, unanimidade também se proclama o resultado. Boa tarde. Seguinte. Voltando à sala de sessão, relatora, desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Número 26, RO 12.598, 59/2015. Inscrito, doutor Visléo Júnior. Ausente. A divergência? 6, né? 26. Da minha parte, não. Tem não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 21, RO 11.430, 82
2017. Presente, Dr. Léus Leonardo, pelo reclamado recorrente, 21, RO 11 430 82. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto por Hotéis Simes Limitada. Preliminarmente, acolho a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determino o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual com a oitiva do autor para que esclareça sobre a veracidade dos cartões de ponto, prolatando-se nova sentença como se entender de direito. Resta prejudicada a análise das demais razões recursais do reclamado. O voto atende ao eminente advogado? Eu poderia guardar uma eventual divergência, senhor A presidente? divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Outro da doutora Camila foi retirado de pauta. Então, agora, sala de sessão, relator desembargador Bozon, segundo votante, desembargador Milton, terceiro votante, juiz convocado Delane, número 21, ROPS 10.539, 71, 2018. Inscrito, Dr. Jefferson de Oliveira. Ausente. 21. A divergência? Não. Da minha parte também não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 32, RO 11.012, 22, 2018. Presente, doutora Gabriela Guimarães, pelo reclamante recorrente. 32, RO 11.012, 22, 2018. Como vota, doutor Bozon? Estou conhecendo o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para considerar reclamante benefícios da justiça gratuita, afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular nos termos do corpo do voto. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Gabriela Guimarães. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes e gostaria de saber se há alguma divergência do voto do relator. A divergência? Não. Da minha parte também não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada. Não, obrigado. Agora, outra sala de sessão. Sala de sessão, relator desembargador Milton. Segundo votante, juiz convocado Delane. Terceira votante, desembargadora Camila, número 3 da pauta, RO 10.227, 56, 2018. Inscrito, doutor Tiago Musi. Ausente. A divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 18, RO 11.026, 37, 2016. Presente, doutor Sérgio Fernando Tavares, pelo reclamante recorrente. 18, RO 11.026. Conheço o recurso ordinário do reclamante no mérito nego de provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Sérgio Fernando Pereira de Pinho Tavares. Excelentíssimo desembargador presidente dessa igreja turma, demais senhores e senhoras desembargadores que acompanhem, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária, questão do recurso versa sobre o adicional de periculosidade devido ou não ao operador de empilhadeira, é uma matéria por demais debatida aqui nesse tribunal. Entendemos que a prova foi no sentido de que ele ficava, sim, exposto a agente periculoso, pelo que nós vamos aguardar pela eventual divergência. Muito obrigado. A divergência? Não. Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Número 1, RO 10.057, 30, 2017. Inscrito, doutor Elias Neto. Ausente. A divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Número 2, RO 10.134, 73, 2018. Inscrita, doutora Angelina Roberta Soares. Ausente. A divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. 24, ROPS 11.534, 87, 2017. Presente, doutor André Brito, pela reclamada recorrente. 24, ROPS 11.534. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada e no mérito nego de provimento, confirmando a respeitada decisão de origem pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos. E concedo a palavra ao eminente advogado doutor André Schmidt de Brito. Eminente desembargador presidente, ilustres companheiros da outra turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes. Eu vou pedir a atenção da outra turma, não obstante já o faça com naturalidade, é uma questão de pagamento de adicional de salubridade. E o que me chamou a atenção, eu fui constituído, confesso, ontem, ao estudar esse processo, é que o esforço do perito para poder caracterizar essa insalubridade. Ele caracterizou por 3 razões. Ele fez as medições dos gases, encontrou níveis abaixo dos estabelecidos na ANR e ele usou a tese do efeito combinado. Tentou somar níveis de um produto químico com outro. É uma tese que o juiz não acatou, porque é uma tese desenvolvida com base nos Estados Unidos e que não está prevista na ANR. No segundo momento, ele tentou ele caracterizou a insalubridade pelo elemento químico cádmio, que também não está presente na ANR, o fato que ele caracterizou. O juiz também não acatou. O juiz foi expresso, entendendo que o laudo não teve fundamentação técnica para isso. E, finalmente, ele veio caracterizar a insalubridade por névoas oleosas. E o ponto crucial é que ele entendeu que os EPIs fornecidos, especificamente a máscara respiratória, não era suficiente para elidir esse agente insalubre, névoas oleosas. A conclusão do auto é nesse sentido: insalubridade em grau máximo por todo o período de labor, para reclamar por não encontrar devidamente protegido, como dito na NR6. O que eu vou chamar a atenção aqui é que o próprio perito, no laudo, com relação especificamente às poeiras, névoas e fumo, ele expressamente fala que a avaliação é quantitativa. Abre aspas, para avaliar o grau de exposição do trabalhador a poeiras, névoas e fumos, bem como para qualquer material particulado, é necessário medir a concentração e comparar com os limites de exposição encontrados. E essa medição realizada das névoas, elas deram em níveis muito inferiores ao normal. Para se ter uma ideia, elas são em níveis de tolerância 55 vezes menor ao nível de tolerância mínimo, e 27 vezes menor aos níveis de ação, em que justificaria alguma atitude da empresa. Essa questão, inclusive, de insalubridade por névoas, eu tenho um acórdão aqui da 9ª turma, do Dr. Ricardo Morhalen, em que a insalubridade por instalação de névoas e substâncias cancerígenas está atrelada à mensuração dos limites de tolerância nos módulos do anexo 11 e NR15. O perito falou isso, e o que me chamou mais atenção, lendo com atenção o laudo, é que ele foi questionado em quesitos específicos sobre a existência de um parecer do Ministério Público do Trabalho que analisou essa questão. E eu peço, vendo aqui para abrir aspas, e as folhas 799 do laudo, o perito e analisa do Ministério do Trabalho, engenheiro de segurança João Luiz Chaves, ele fala, enfatiza aqui que as concentrações de névoas oleosas, que é o caso, apresentadas pela inquirida foram muito aquém do nível de ação. A máxima de concentração obtida foi 0,09 miligramas por metro cúbico e é cerca de 27 vezes menor que o nível de ação, considerando os padrões da AGI e H. O que, segundo a NR9, desconsideraria a necessidade de uso de proteção ou do início de ações preventivas exclusivas de exposição de névoas oleosas. No mesmo sentido, o parecer da Fundacentro, que ele também escreve aqui, falando que não haveria necessidade, porque as concentrações das nuvens oleosas são ínfimas. Então, na verdade, nesse aspecto que se caracterizou a insalubridade, o laudo ele é contraditório, porque especificamente as névoas oleosas não era necessário nem o equipamento. O juiz chama a atenção até que esse equipamento, existe uma comprovação nos autos que esse equipamento, eles só não serviriam só para partículas sólidas e não gases. Verdade, o equipamento que a empresa forneceu era para partículas sólidas. Por quê? Porque não havia necessidade de fornecer o equipamento para névoas oleosas. Então, o que eu chamo a atenção é só essa questão, é que essa medição foi feita, o perito, no corpo dos autos, especificamente quanto a isso, que foi o único argumento acatado pela sentença.
a medição tem que ser quantitativa, não é qualitativa nesse caso específico. Se prevalecessem os outros argumentos, aí teria que se analisar caso a caso. Mas o único argumento dado que a sentença considerou, ela afastou os demais por ausência de previsão na NR e só considerou por essa questão das névoas oleosas. Então, o que se espera aqui, com todo respeito à proposição do voto do eminente relator, é que seja provido o recurso empresarial. Obrigado, excelência. Eu vou retirar o processo de pauta para examinar melhor esse aspecto sustentado da tribuna. Ok. Muito obrigado, excelência. Número 31, RO 11.942, 07-2016, presente doutora Jéssica Rezende, pelo reclamante recorrido. 31, RO 11.942. Conheço o recurso interposto pelo reclamado DNIT, e no mérito dou-lhe provimento para excluir da condenação a responsabilidade que lhe foi imposta, ficando prejudicada a apreciação das demais matérias em razão do provimento do recurso ordinário do reclamado. O voto atende a Vossa Excelência? Não. Então, conceda a palavra para a sustentação. Ilustre desembargador presidente da sessão, boa tarde. Excelentíssimo desembargador relator, Milton Tibau e demais desembargadores e autoridades presentes. Trata-se de um processo, de uma ação coletiva para pagamento de verbas rescisórias, salário em atraso e mais multas decorrentes da dispensa de 72 trabalhadores. Esses trabalhadores contratados para executar uma atividade inerente ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, através do Instituto Rondon, que é uma instituição beneficente. Restou comprovado que as atividades executadas foram terceirizadas pelo DENIT e não houve a comprovação desse segundo réu da fiscalização e o dever legal de fiscalização que ele deveria ter tido neste momento, porque houve, durante todo o processo, o ateste das atividades realizadas. O próprio DENIT, que se negou a comparecer, que não compareceu à audiência para depoimento pessoal, e foi aplicada a culpa presumida, ele, em todos os momentos em que tramitou o processo na 7ª Vara Civil Federal, onde foi feito o conveniamento com esta entidade, mês a mês eram comprovadas as prestações de conta das atividades realizadas para reassentamento das famílias do anel rodoviário para ampliação da 381. Essas atividades eram exclusivas do DENIT e foram confiadas a essa instituição e esses trabalhadores de forma terceirizada através de um convênio firmado junto à 7ª Vara Civil Federal. E, a partir de novembro de 2016, esses repasses pararam de ser feitos ao Instituto Rondon, que possibilitou a continuidade do trabalho e a dispensa de 72 empregados. Nos autos, inclusive, conforme estabelece a sentença, houve clara e notória falta de fiscalização, comungando, inclusive, com o último entendimento trazido pelo incidente de uniformização, que o próprio DENIT não comprova ter realizado essa fiscalização e, pelo contrário, inclusive, determina e atesta todo o trabalho realizado e que era feito única e exclusivamente para satisfazer as atividades que o DENIT impunha através de um plano de trabalho. Houve, inclusive, a aplicação da responsabilidade subsidiária pela ausência desse repasse e, consequentemente, pela ausência do repasse nas verbas rescisórias e demais verbas trabalhistas desses empregados. Então, o que o sindicato autor espera é que não só o Instituto Rondon, que hoje não exerce nenhuma outra atividade a não ser esta, porque todos os trabalhadores foram rescindidos a partir do momento em que o DENIT encerrou, na verdade, deixou de cumprir as suas obrigações previstas no convênio, que data vem no entendimento do desembargador relator, que seja aplicada a responsabilidade subsidiária em relação aos contratos de trabalho executados única e exclusivamente para satisfazer as obrigações do DENIT, que era o reassentamento das famílias em função da obra do anel rodoviário, e que essas atividades
sejam assumidas subsidiariamente pelo tomador de serviço, que é o DENIT. Então, data vênia o entendimento do desembargador relator, o sindicato autor pede, inclusive, até para que seja possível a satisfação desses créditos trabalhistas, o conhecimento do recurso e o não provimento, mantendo a sentença de mérito da forma que está. Nós sempre viemos entendendo que a administração pública também se submeteria à responsabilidade pelo adimplemento das verbas trabalhistas, no caso de inadimplência da empresa intermediária, nos casos em que há terceirização de serviço. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no processo recurso extraordinário 760.931 do Distrito Federal, passou a entender com um caráter de relevância geral e a responsabilização do ente público não pode se dar de forma automática e genérica, e, portanto, é nesse sentido que tem se orientado a terceira turma do tribunal. Como vota a eminente doutora Camila? Ressalvado o meu entendimento, porque eu estou fazendo alguns votos que eu sou relatora, estou ressalvando o meu entendimento para aplicar a nossa OJ, mas eu fico vencida. Adelante. Acompanhe Vossa Excelência. Então, por maioria, proclamo o resultado. Vencida a eminente desembargadora Camila. Obrigada. Tá. Sala de sessão. Relator, juiz convocado, Delane. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador... Aliás, nesse caso aqui, no primeiro, desembargador Milton, nesse primeiro processo. Nos demais, voto do desembargador Bozon. No número 15, RO 10.586, 21/2017. O inscrito, doutor Orlando Tadeu de Alcântara, ausente. Nesse processo, o doutor Bozon acusou suspeição. Há divergência? Da minha parte, não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 18, RO 10, 736, 27/2016. Presente, doutora Camila Girundi, pela reclamada recorrente. Número 18, RO 10, 736, 27. Vota doutor Delane. Presidente, eu estou conhecendo do recurso e dando-lhe parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de horas extras decorrentes do descumprimento de intervalo interjornada e para determinar que as horas extras, além da 44ª hora semanal, decorrentes da condenação de origem, sejam apuradas conforme horários de entrada e saída constantes nos espelhos de ponto, invalidadas tão somente as marcações referentes aos intervalos intrajornadas cuja condenação permanece. Também determinar a utilização do IPCA-E como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação, somente a partir de 25/3/2015, mantida a incidência da TR para o período anterior, mantido o valor da condenação ainda compatível. Da palavra a eminente advogada, doutora Camila Girundi. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, eméritos julgadores. Tendo em vista a decisão do relator, pendente apenas com relação à rescisão contratual, que foi mantido, né? Na verdade, eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências, pois o reclamante entrou com essa demanda um ano, praticamente, depois do pedido de demissão, e não há nenhuma alegação de vício, coação, né, erro, com relação ao documento, né, trazido aos autos de próprio punho pelo reclamante. E, não obstante, tendo em vista que a recorrente ainda foi condenada solidariamente, né, nesse caso, o reclamante, em ata de audiência de instrução, ele confessa ainda, né, que não houve o labor para a empresa.
Então, na verdade, seria chamar a atenção mais para isso mesmo, com relação, né, à ausência de vícios, né, no termo feito de próprio punho, que o mesmo se encontra, né, devidamente assistido por procurador particular, e apenas um ano depois que ele veio, né, buscar as portas do judiciário para que os seus direitos fossem, então, reconhecidos. Doutor Delany? Senhor presidente, aqui é o seguinte, realmente não ficou demonstrado qualquer vício de consentimento ou pedido de demissão. A questão na qual o juiz de origem se baseou e eu estou mantendo é porque o reclamante ele foi admitido em 2013 e pediu demissão, saiu, se desligou da empresa em 2015. Bom, vigorava até, então, o artigo 477, parágrafo 1º da CLT, que diz que ser válido o recibo de quitação para empregado com mais de um ano de contrato de trabalho apenas com assistência de sindicato ou equivalente. Foi o caso dos autos. E ele estava sendo pressionado por uma mora salarial bastante expressiva que, efetivamente, o pressionou a esse pedido de demissão. Ao meu entender, o artigo tem exatamente o objetivo de proteger o empregado em circunstâncias como essa. Então, provavelmente, na angústia da situação, pediu demissão, não era o melhor caminho, né? Então, dessa forma, eu estou mantendo a decisão com base nesse argumento jurídico. E, basicamente, acho que essa foi a questão levantada pela eminente procuradora. Estou mantendo minha proposta de voto nesse sentido. Como vota a doutora Camila? Acompanho integralmente o eminente relator. Bozon? Eu devia ajudar a Taver, né? Porque se o reclamante invocasse a regra mencionada pelo relator e dissesse, olha, eu me demiti, mas a minha demissão é nula porque não houve homologação sindical. Ele não fez isso. Ele pediu a rescisão indireta do contrato. Então, quer dizer, ele parece que se arrependeu de ter se demitido, de ter se precipitado e se demitido. Então, eu continuo tratando como demissionário. Então, por maioria vencida, o eminente doutor Bozon, proclama o resultado. Ok, obrigada, excelência. Boa tarde. Número 21, RO 10.785-44-2016. Presente, doutora Daniela Botinha, pelo reclamante recorrente. 21, RO 10.785-44. Como vota, doutor Delany? Estou conhecendo dos recursos, rejeitando a preliminar de validade de normas coletivas arguída pela reclamada, no mérito negando o provimento ao apelo da reclamada e dando parcial provimento ao apelo do autor para acrescer a condenação ao pagamento dos benefícios abono e indenização compensatória previstos nos itens 1 e 2 do ACT 2015-2016. Determinar a utilização do IPCAE como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação, a partir de 25/3/2015, mantida a incidência da TR para o período anterior e inalterado o valor da condenação ainda compatível. Da palavra eminente advogada, a doutora Daniela. Boa tarde. Boa tarde. O voto do relator me atende. Eu gostaria de aguardar eventual voto divergente. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada. Boa tarde. Número 28, RO 11.105-93-2015. Presente, doutora Eduarda Trindade, pelo reclamado recorrente. 28, RO 11.105. Como vota a doutora Delany? Estou conhecendo dos recursos interpostos, negando o provimento ao apelo do autor e dando provimento parcial ao apelo do Banco Réu para limitar a utilização do IPCAE como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação a partir de 25/3/2015 e determinar a incidência da TR para o período anterior, inalterado o valor da condenação. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Eduarda. Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de ressaltar
a respeito do cursos Trainet, né? Os cursos Trainet, eles são, na verdade, para a formação e qualificação e conhecimento de cada empregado. Em nenhum momento o empregador ele obrigou que os seus funcionários os fizessem. Tanto é que nos cursos Trainet opostos pelo banco, oferecidos pelo banco, na verdade, eles têm o cunho, mais de 100 deles têm um cunho pessoal de atingir a qualidade, a melhoria e o conhecimento a respeito das coisas também provenientes de sua vida. Em nenhum momento houve a obrigatoriedade do empregador sobre o feito de fazer esses cursos em casa. Tanto é que o Banco Bradesco ele já retirou, desde o ano de 2012, o acesso dos seus funcionários para fazer esses cursos em casa. Chama a atenção que é um processo de 2015. E, nesse caso, tanto a prova testemunhal contida, ela comprova a não obrigatoriedade que o banco tem sobre a feitura desses cursos. Os cursos eles são para capacitação pessoal. E o maior interessado na realização desses cursos é o próprio empregado, porque é o detentor do conhecimento adquirido. Eu não posso, em momento algum, impor que o empregador ele onere no quesito sobre horas extras de fornecer cursos que é facultativo ao empregado realizá-los e depois ser punido dessa maneira. Então, o que se pede, na verdade, é que seja reconsiderado nesse fator, nesse pedido sobre cursos Trainet, porque o maior beneficiado quanto à feitura desses cursos é o próprio empregado. Porque na rescisão contratual, o empregado sai de lá com o seu currículo mais qualificado. Ele se torna o detentor do conhecimento. E o banco, ele se admire na questão de perder um funcionário, na verdade, através da rescisão contratual, mas ele não detém mais aquele conhecimento que ele ofereceu de bom grado aos seus empregados para qualificação. Então, pede-se vênia nessa questão para que seja reanalisada, por gentileza. Adelante. Presidente, de fato, quem faz o curso acaba aprendendo alguma coisa, mas em relação ao que se discute nos autos, a prova testemunhal foi bastante clara. A testemunha Agnaldo Iris de Rocha afirmou aqui que o Trainet era obrigatório, que nunca deixou de fazer Trainet, que o Trainet serve para vários critérios como para promoção e ranking da agência. A outra testemunha aqui, o senhor Flávio Adriano, disse que é importante para o crescimento na agência, que pode ajudar na promoção e vai por aí. Então, embora realmente, como diz a ilustre procuradora, o curso acaba qualificando o funcionário, interessante para ele pessoalmente, mas, no caso aqui, era imposição do banco. Então, o juiz entendeu dessa forma e considerou como horas extras, porque fazia em casa, e arbitrou aqui um valor bastante razoável. Estou mantendo e mantenho minha proposta de voto. Vota a doutora Camila? Integralmente de acordo. Doutor Bozon? Também. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Ok, obrigada a todos. Boa tarde. Número 11 da pauta, RO 10.294, 43/2017. Presente, doutor Pedro Paulo Almeida, pelo reclamante recorrente. Número 11, RO 10.294. Doutor Delane. Com voto, doutor Delane? Presidente, aqui eu estou conhecendo os recursos, no mérito dando parcial provimento ao recurso da reclamada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Estou negando provimento do reclamante e reduzindo o valor da condenação para R$ 25.000 com custas de R$ 500 pela ré, que poderá requisitar o excesso recolhido após o trânsito em julgado dessa decisão nos termos da instrução normativa número 20 de 7/11/2002 do CONTRAN TST. Você dá a palavra ao eminente advogado. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de saber se tem voto divergente, excelência? Divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigado, senhor.
20. Pedida na sala. Não chama preferência. Chama preferência e vamos para o físico. Sala de sessão, relator desembargador Bozon. Preferência para assistir, número 29 da pauta, RO 10.765, 77/2017. Número 29 da pauta de Dr. Bozon. Como vota, Dr. Bozon? Um minuto, presidente. O sistema caiu aqui. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. A divergência? Da minha parte, não. Colocamos o resultado da unanimidade. Agora os físicos. Número 3 da pauta, processos físicos. 3 da pauta, RO 1104/2013-009. Relator, desembargador Bozon. Revisor, desembargador Milton. Está presente Dr. Vitor Fúvio Silva. Número 3 da pauta. Apenas para assistir. Aqui eu suscitei uma divergência, porque nós ainda não... É melhor sobrestar, né, presidente? Agora que eu estou vendo. Então, vamos sobrestar. É terceirização ilícita, o combinado seria aguardar Então, fica sobrestado. Agora o 4. Número 4, RO 1190/2009-087. A mesma composição. Presente, Dr. Edson de Souza, pelo recorrente. Número 4 da pauta. Advogado ausente? Ausente? Como vota o eminente Dr. Bozon? Conheço o recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento de diferenças de suplementação de aposentadoria, em consonância com o regulamento de 1969, durante todo o período imprescrito, até sua efetiva incorporação em folha de pagamento. Custas agora pelas reclamadas no importe de R$1.000, calculadas sobre R$50.000, valor que arbitro a condenação. Conceda a palavra ao eminente advogado, Dr. Edson de Souza. Nobres desembargadores, boa tarde. O nobre relator, eu só vendo o seu voto, gostaria de saber se foi, nesse seu voto, foi homenageado o PL 71, participação dos lucros, que é objeto da postulação do reclamante. Só para saber não, se... Não, nesse ponto, não. É por isso que o provimento parcial... Eu vou ler o trecho correspondente do meu voto. Por outro lado, a tese do recorrente, no sentido de que a verba denominada PLDL 1971 deve ser incluída na base de cálculo do salário de contribuição, encontra óbice no entendimento consubstanciado na súmula 7 desse regional. Petrobras, Petro, complementação de aposentadoria, salário e contribuição, participação nos lucros PLDL 1971/82. Não compõe a base de cálculo do salário de contribuição para fins de complementação de aposentadoria devida pela Petros, a parcela de participação nos lucros que, por força do Decreto-Lei 1971, de 30/11/82, passou a ser paga pela Petrobras mês a mês sob a rubrica PLDL 1971/82. Ratificamos a nossa súplica nesse item, excelências, uma vez que, no contra-cheque do reclamante, consta mensalmente a parcela PLDL. Sobre esta verba, ele descontou Previdência Social, descontou fundo para compor o fundo Petros,
descontou o INSS e pagou, inclusive, o FGTS. Portanto, respeitosamente, entendemos que, embora a súmula 7 deste regional esteja clara dentro desse prisma, entendemos que deve compor o cálculo do reclamante, do benefício real do reclamante, o valor correspondente a essa verba a crescer, porque o fator redutor que já foi acolhido, claro que foi feito de forma de denegrir o direito líquido e certo do reclamante. Mas acolho o voto do eminente relator e suplico aos demais o acompanhamento. Como revisor, eu estou de acordo, apenas destacando que, sobre aquilo que ele recolheu, contribuição para fundo de garantia, para previdência, etc., ele recebeu. Mas a base de cálculo da complementação é outra. E é nesse sentido que a súmula 7 do nosso tribunal exclui da incidência do financiamento da complementação essa parcela, DL, alguma coisa. Rodelane? De acordo, presidente. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Muito obrigado, senhor. Vamos acabar os processos físicos. Não tem outras divergências anotadas aqui não, presidente. Eu também não tenho, não. Então, proclamo o resultado nos processos físicos. Agora, vamos à pauta normal dos eletrônicos. Processo doutora Camila. Só um minuto, presidente. Foi, doutor. Doutor, o senhor leu isso aqui? Não, só ler. O senhor se fez de surpresa, né, aqui. Não tem divergência, não. A divergência que tinha já foi. Eu também não tenho, então proclamo o resultado. A unanimidade. Agora, doutor Bozon. Deixa eu ver se eu acho uma divergência aqui de momento. Tenho observações de sobrestamento. No 15 e no 16. Então, sobreestemos. Vai acolher? Claro, você tem razão. Sim. Eu não tenho divergência. Tem, doutor Dela? Em relação a... Doutor Bozon? É só as duas observações. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Agora, os meus votos.
não tenho divergência não, senhor presidente. Também não? Então também proclamo o resultado, unanimidade. Agora o doutor Delane. No 10276. 10276, aliás. Obrigado. Espera aí. Ah, não, está aqui divergência colhida. Está superada, presidente. O processo 10, né? É. Não, essa foi acolhida. Agora é os 11.184. Foi acolhido. Foi? Eu fiz uma modificação, doutor Bozon. Eu não sei se... Porque pelo que eu entendi da sua observação aqui... A hora intervalar tem que ser calculada pelo salário normal mais o adicional. Pois é. E não só pelo adicional. Eu estou mantendo a sentença. Tá, é como a sentença fez. Mantendo tá. a sentença. Então tá. Então não tem mais divergência. Eu acho que a 30 aqui tem alguma coisa, né? Sim. É de novo meu negócio com o princípio da imediação. Vamos ver. Eu fiz um esclarecimento aqui, a isso, não sei se Vossa Excelência vai ler. Estou propondo... ele falou mal do Éder, sim, eu vi a sentença.